a gente, só para recapitular, né? A gente viu sobre uma das medidas administrativas que foram abordadas no assunto de ontem, que era a realização de teste de alcoolemia. A realização de teste de alcoolemia, pessoal, é a obrigatoriedade de você, condutor, ser submetido a testes que vão comprovar a tua sanidade, né? Quanto a substâncias, tanto alcoólicas quanto psicoativas, para você realmente constatar se estava bem na direção ali, ou constatar que você estava sobre esses entorpecentes e estava constituindo perigo e as possíveis situações de risco para os outros condutores, pedestres que ali compartilham do trânsito em si, né? Então a gente sabe que pode ser feito através de exame de sangue, essa constatação, outros exames realizados por laboratórios especializados, através de perícia, que é o teste alvoelar, né? Que vem ali dos alvoelos pulmonares, que você sopra, né? Sai aquele ar, claro, com teor de álcool, que vai ser detectado pelo etilômetro e também pelo bafômetro. Temos aí a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que são testes realizados pelo agente para testar ali como está, né, a capacidade psicomotora do condutor, né, para ver se realmente não está sob entorpecentes, até porque o álcool ou outros entorpecentes, eles alteram muito ali do sistema nervoso, né, principalmente a região do líquidozinho que está lá no órgão auditivo, que deixa ele totalmente anestesiado, perdendo ali, claro, aquele centro de gravidade, aquele centro de ponto de referência onde a pessoa acaba, né, andando desordenadamente, perdendo um pouco da capacidade psicomotora. Então, a gente percebe também que temos maneiras de comprovar. Essas maneiras de comprovação pode ser por prova testemunhal, pode ser através de imagens, vídeos ou outro meio de prova em direito admitido também. Bom, a gente vai falar um pouco sobre embriaguez. Pessoal, a gente fala, vocês são acostumados a me ouvir a falar que embriaguez ou dirigir embriagado constitui tanto infração quanto crime de trânsito, tá? Mas a gente vai perceber aqui agora que tem situação que é considerado somente infração, tá? Isso vai depender da dosagem, é somente infração, e tem a dosagem que considera tanto a infração mais o crime de trânsito. E é disso que a gente vai falar nesse primeiro momento. A gente está falando sobre a questão só quando é infração, tá? Então, ó, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que vá determinar a dependência, né, vai ser constatado através de qualquer concentração de álcool por litro de sangue, ou seja, qualquer concentração de álcool por litro de sangue. É infração, dependendo da quantidade, já é considerada infração. Ou quando for constatado de 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar, né, dos alvéolos pulmonares, que vai ser expirado, dos alvéolos aí. Certo? Aí a gente vai ter aqui as chamadas consequências. Railan, tudo ok com a foto, viu? A gente vai ver aqui as consequências que esses atos podem constituir. Por exemplo, quais as infrações referentes à direção embriagada? Por exemplo, temos aqui as penalidades. Quais são as penalidades? A multa. A multa, só que de natureza gravíssima, e vai ter o respectivo fator agravante em 10 vezes, né? E vai ter também outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. Como é uma situação que leva à suspensão direta, né, do artigo 165, a gente vai acabar percebendo que o condutor será suspenso no período de 1 ano, porque geralmente as suspensões diretas, em grande maioria, grande parte, na verdade, geralmente prescrevem a suspensão de 1 ano. Geralmente, né? Não é regra geral. E também temos as medidas administrativas referentes a essa situação. Por exemplo, retenção do veículo. A gente viu que a retenção do veículo é uma medida administrativa que vai reter o veículo. Pessoal, se você estava embriagado, aconteceu toda aquela confusão, foi constatado, você vai ser levado e autuado ali, levado para a delegacia, enfim, o que vai acontecer? Então, o carro vai ficar retido. Se você tem um amigo, um parente que tem habilitação, está regularizado, que possa levar o carro para você, ele pode levar, tá? Você que vai sofrer aí as penalidades através disso. Não tem ninguém para levar o veículo, aí o carro vai passar por uma remoção. O carro vai ser levado, né, para depósito credenciado pelo órgão que tem a jurisdição sobre aquele determinado local. Tem outra coisa.
Vocês já ouviram falar eu dizendo que quando tem suspensão, geralmente tem medida administrativa chamada recolhimento da habilitação. Se tem suspensão, pode ter recolhimento do documento de habilitação, ou seja, o documento também será recolhido. Coisa importante, pessoal, em caso de reincidência, a gente já sabe quando e como se dá a reincidência. Cometeu de novo o mesmo ato, a gente sabe que a multa será aplicada em dobro. Ou seja, o que vai dobrar é o fator agravante em 10 vezes, né? Vai para 5.800 e alguma coisa. Coisa importante também, você não pode recusar-se ao teste, tá? Recusar-se ao teste do etilômetro ou do bafômetro ou qualquer teste que o condutor seja submetido, o infrator, que está estabelecido no artigo 165A do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai sofrer também esses encargos aqui, ó. Multa agravada, né, de 10 vezes, ou seja, multa gravíssima de fator agravante em 10 vezes, leva a suspensão direta do direito de dirigir, geralmente de 1 ano, vai levar as medidas administrativas, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Você foi constatado dirigindo embriagado, vai sofrer. Você se recusou a fazer o teste, que é obrigatório, também vai sofrer as mesmas situações e você pode responder pelos 2 atos também, né? Até porque a gente já sabe que as infrações elas são cumulativas. Bom, então essas são os encargos, as penalidades, né, que vai ser impostas aí, essas sanções que é imposta ao condutor que está cometendo esse tipo de situação ou esse tipo de infração específica que a gente está abordando, que é sobre embriaguez, né? Então a gente vai passar um pouco adiante, a gente vai falar de embriaguez considerado um crime também. Ou seja, o crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Então vamos ver quais são esses procedimentos. Que quando você fizer o exame de sangue, for constatado de 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Ou seja, por litro de sangue está fazendo ali o exame de sangue, está tendo essa análise, né? E foi constatado que tem ali a presença de 6 ou mais decigramas de álcool por litro, ou seja, né? 6 decigramas por litro, dependendo da quantidade de litro, esse litro aqui é uma variável, né? Vai depender da quantidade de litro que foi constatada ou vai ser retirado do sangue para fazer a medição, né? Depende. Aí, se for constatado 6 ou mais decigramas nessa razão aí que a gente está vendo, né? Você vai ser considerado também, além da infração, vai ser constatado para você a penalidade, né? Como crime de trânsito também. Então, você vai responder penalmente aí por conta dessa situação também como crime de trânsito. Ou também, se acontecer a seguinte situação, o teste do etilômetro. Se o teste do etilômetro, quando você soprar lá o bafômetro, dá de 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar, né, que vai ser expirado ali, for exatamente de 0,34 para mais, aí também vai ser considerado crime de trânsito, tanto infração quanto crime de trânsito. Bom, exames laboratoriais, em caso de outras substâncias psicoativas, podem ser feitos, né, em caso de arribite, em caso de heroína, cocaína ou qualquer outra substância que possa prejudicar o sistema nervoso central. A gente tem aqui, ó, sinais de alteração da capacidade psicomotora, como a gente já viu, que é outro meio de constatar, claro, né? E isso leva para o condutor a penalidade de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, ele vai ser detido de 6 meses a 3 anos. A detenção, o regime que ela vai abordar é o regime aberto ou semiaberto, né? Se não me engano, a reclusão é que tem um regime aberto, semiaberto e o fechado. A detenção pega somente o aberto e semiaberto. E muitas vezes essas penalidades aí podem ser a cargo ali da autoridade, né, penal, pode ser substituída por serviços, né, à comunidade, né, serviços ali à comunidade, né, dependendo da onde você vai ser alocado. A gente vai conhecer sobre isso muito bem. É serviço comunitário. Então, temos aí, ó, detenção de 6 meses a 3 anos. Não podemos esquecer isso, que se você for constatado como crime de trânsito por embriaguez, você vai sofrer uma detenção onde a pena varia de 6 meses a 3 anos.
Pessoal, vamos entender aqui de fato, através dessa situação, dessa tabelinha que está sendo feita aqui, quando é somente infração e quando vai ser crime mais infração. Se a quantidade já deu crime, já significa que já subtende que a infração também vai vir. Mas tem a situação que é somente infração, não constando o crime de trânsito. E é isso que a gente precisa entender e perceber nesse momento. Então vamos lá, ó. Infração, quando vai ser somente infração? Quando você assoprar lá o bafômetro e der essa quantidade aí, ó, de ar alveolar de 0,5 miligramas por litro expirado. Ok, aí ele diz uma informação muito importante aqui, que diz o seguinte: deve-se descontar uma margem de erro do equipamento do etilômetro de 0,04 miligramas, até porque muitas vezes tem que fazer a calibragem desses equipamentos e às vezes eles podem não ser tão precisos. Então, você assoprou, vamos supor que deu essa quantidade aqui, ó, 0,08. Você soprou, deu isso aqui de miligramas, só que tem que ser considerado e tirado ali a margem de erro, né? Então, tá aqui, ó, tiramos lá, vamos fazer a subtração aqui, vai dar exatamente 0,04, né? Que é a metade aí. E você percebe que a quantidade que você expirou, não está nessa quantidade aqui, de 0,5. Está abaixo, então não é infração, mas se você atingir exatamente 0,05 para mais, você já vai ser autuado como infração, tá? Infração. Lembrando que tem que ser feito, claro, pelo policial militar, agente de trânsito, por quem está ali com o direito de fiscalizar, fazer essa margem de erro e retirar a quantidade, né, que pode ser descontada. Bom, quando vai ser crime? Quando for constatado 0,34 miligramas. Também na quantidade de 0,34 é para ser retirado a margem de erro. Então, se deu exatamente 0,34 e você descontou 0,04 miligramas, deu 0,30 agora, aí significa que é só infração. Mas se deu exatamente 0,34 miligramas para mais, aí, meu querido, é infração mais crime de trânsito. Você vai responder pela infração de dirigir embriagado, como também pelo crime de trânsito. Bom, por exame de sangue. Pô, pessoal, o exame de sangue ele é totalmente preciso. No exame de sangue não há margem de erro para se descontar. Se constatar 0,1 decigramas por litro de sangue, já é infração. Se for de 6 decigramas por litro de sangue, é crime de trânsito mais infração. Aí eu pergunto para vocês nesse momento. Ok. Regravando aqui, a gente tem os crimes de trânsito que a gente vai conhecer, tá? Vamos lá, pessoal. Artigo 308, parágrafo 2º, diz o seguinte: causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada leva a pena de reclusão de 5 a 10 anos. Lembrando que a reclusão faz com que o condutor seja submetido ao regime semiaberto, aberto ou fechado. Claro, isso vai depender do teu julgamento, certo? Então, quando você causa morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, olha, você vai responder aí pelo crime de trânsito por isso, né? Mesmo que você não tinha intenção, mas você estava promovendo uma disputa de competição onde você não tinha autorização e ainda é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 10 vezes, né? E leva a suspensão direta também, além de ser crime de trânsito aí por conta da morte que ocasionou. Se não teve morte, você responde pela infração, mas se houve morte, aconteceu ali que uma vítima foi a óbito por conta dessa situação, dessa infração, dessa irresponsabilidade, você vai responder penalmente. Bom, reclusão submete o condenado a pena em regime fechado, aberto ou semiaberto, né? E a gente está referindo aqui às situações da prática do tipo culposo, né? O culposo é quando não tem a intenção de cometer tal situação, tal atrocidade, porém, mesmo assim, né, você vai responder pela ação cometida. O doloso é quando, né, tem intenção, é premeditado, enfim. Então, tipo culposo. Aqui é a prática do tipo culposo. Professor, quer dizer que tira a racha não se considera homicídio doloso? Como é que é, meu querido? No caso, tem dois motoristas
tirando um racha, Sim. aí acontece um acidente, não é considerado crime de natureza grave, como doloso, né, que fala, né? Não, depende. Só se ele. Porque assim, os dois estão fazendo corrida. Eles não têm, assim, eles não tinham a intenção de assassinar alguém, atropelar, barroar, mas por conta da irresponsabilidade, fica como culposo, né? Porque eles não tinham, não era premeditado, eles não tinham a intenção de fato de assassinar alguém. Mas o carro na mão de. Porque o carro não foi feito para matar, na verdade, mas na mão de pessoas irresponsáveis ele se torna uma arma. E é muito perigoso. Então, se os dois estão Nossa, disputando se eu corrida, né? fosse poder judiciário, seria 30 anos no mínimo. É, né? Porque mata inocente que não tem nada a ver, né? Isso. Aí fica dependendo da justiça, né? Depende muito. Isso, É justiça é totalmente bem, relativo. O que eu estou passando bem para suave vocês nessa parte. são as datas que vai ser pedido para o trânsito, Entendeu? viu? Uhum. Mas o que você ia dizer mesmo que eu estava interrompendo sem querer? Pode falar? Não, não. Eu só estava perguntando se causava homicídio doloso ou culposo, no caso de racha, né? Aí depende. Nesse caso, a gente está se referindo à prática de crime culposo mesmo, tá? Não doloso. Entendi. Obrigado. Então, ó, praticar homicídio estando o condutor sob efeito de álcool psicoativo, a reclusão vai de 5 a 8 anos. Essas aqui dificilmente caem, tá, pessoal? Mas está sendo apresentado porque se cair, a gente vai estar ali meio que esperto. Já viu, já tem ali uma noçãozinha. Mas geralmente vai cair mais as detenções que a gente vai ver daqui a pouco. Essas aqui é importante mencionar, né? Ó, artigo 308, parágrafo 1º, diz o seguinte: causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Ou seja, você não matou, mas lesionou, né? Causou ali lesões na vítima. Isso aí também é considerado crime de trânsito e temos aí a reclusão de 3 a 6 anos. Bom, artigo 303, no parágrafo 2º, diz o seguinte, ó, praticar lesão corporal estando o condutor sob efeito de álcool ou psicoativo, né? Ou seja, vai acontecer a reclusão de 2 a 5 anos. Então, a gente percebe aqui que tem ali um caso de morte resultante de corrida, um caso de homicídio que está relacionado ao efeito de álcool ou psicoativo, e temos também a questão da lesão corporal também por conta de competição, cada um com as suas respectivas reclusões. E também a prática de lesão corporal sobre efeito de álcool ou psicoativos. Então, está aí nos respectivos artigos e nos seus respectivos parágrafos, onde a gente vê lá no Código de Trânsito Brasileiro os crimes que são cometidos no trânsito. E quais são, claro, as suas consequências aí, né, através do processo de reclusão, através né, da Constituição, né, penal aí que vai resolver essas situações. Bom, vamos falar de mais crimes de trânsito, tá? Agora a gente está trabalhando aqui com a questão da detenção e não reclusão. A detenção prescreve aí o regime aberto ou semi-aberto. Então, artigo 302 diz o seguinte, ó, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Você não estava, por exemplo, disputando racha, nem corrida, nem nada. Você estava dirigindo normalmente, só que aconteceu algum acidente e você acabou atropelando alguém por conta de uma situação lá. Às vezes você, claro, não tinha intenção, não teve nem culpa, mas você acabou atropelando alguém e fazendo com que essa pessoa viesse ali a falecer. Então, o que acontece? Você pode ser colocado ali em um regime de detenção de 2 a 4 anos. Claro que vai passar todo um processo, um julgamento, analisar fatos, dados, e aqui a gente está analisando como se, né, já tivesse ali pegando a detenção. Qual é o tempo da detenção que vai ser prescrevida, né? Mas aí, claro, tem toda uma análise, aí já é outra situação. Bom, detenção, submete o condenado a pena em regime aberto ou semiaberto, tranquilo. Artigo 306. Dirigir sob influência de álcool, né, de 6 decigramas ou 0,34, 0,34, tá? Ou substância psicoativa, leva a detenção do condutor de 6 meses a 3 anos, né? Que é aquilo que a gente estava analisando anteriormente. Participar de corrida, artigo 308 aí, participar de corrida, disputa ou competição não autorizada, também é crime de trânsito, leva aí a detenção de 6 meses a 3 anos. A gente percebe que a partir do artigo 306,
parece que as detenções são bem parecidas e isso ajuda muito a memorizar. Temos aí, pessoal, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. A detenção aí vai em torno de 6 meses a 2 anos. Ok? Vamos conhecer mais crimes de trânsito. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima, ou seja, isso aqui é omissão de socorro. Omissão de socorro é crime, não podemos ser omissos. Então, o que acontece? A detenção varia de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. E aqui, além do crime de trânsito, a infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes, e prescreve a suspensão direta do direito de dirigir. E como medida administrativa, né? Se tem suspensão, tem recolhimento do documento de habilitação. O carro também fica retido, né? Não sei que você possa chamar alguém para trafegar para você. Artigo 305. Afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil. Se aqui se fugir da responsabilidade do ato cometido, a detenção também é de 6 meses a 1 ano. Pessoal, violar a suspensão ou a proibição de se obter habilitação para dirigir também é considerado crime de trânsito. Você está tentando violar a suspensão, está tentando tirar a habilitação quando não deveria, quando não poderia. Se você for pego, né, você pode ser julgado aí ao prazo de 6 meses a 1 ano de detenção. Responder ali penalmente. Artigo 309. Dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, também crime de trânsito, e leva aí a detenção de 6 meses a 1 ano. A gente percebe que as detenções, né, são bem tranquilas, são as mesmas, isso fica bem fácil de memorizar. Geralmente ele vai botar uma situação de crime de trânsito e muitas vezes ele quer saber o período de detenção, né? Geralmente é assim que funciona. Artigo 310, ó, entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições, também a detenção de 6 meses a 1 ano. Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, onde o trânsito de pessoas enfermas ou crianças, né? Enfim, nessas localidades onde você está trafegando em velocidade que imprime risco a essas pessoas, é crime de trânsito e leva 6 meses a 1 ano de detenção. Bom, artigo 312. Inovar artificiosamente o local do acidente a fim de prejudicar as investigações da perícia, por exemplo. Você foi um principal causador para que acontecesse um acidente, aí você lá tentando se livrar, tentou mexer ali artificiosamente, inovar, para que a perícia não consiga constatar o que levou à causa do acidente. E se você, claro, for pego mediante as investigações, o que vai acontecer? Será detido por 6 meses a 1 ano, né? Isso vai depender da autoridade competente aí para realizar essas punições aí. Bom, ainda falando sobre crimes de trânsito, pessoal, a gente vai perceber umas coisas interessantes. Ó, para os crimes de trânsito, do artigo 302 ao artigo 312, quando o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou seja, você vai prestar serviço à comunidade pública, você não vai ser detido, mas vai ter que prestar serviço à comunidade pública por período determinado pela autoridade, certo? Pelo juiz, no caso. Ou a entidades públicas, né? Quando você estiver fazendo essa prestação à comunidade, ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades. Então, quando o juiz pegar ali e tirar a pena privativa pela prestação de serviço, você vai atuar nas seguintes atividades. Quais são essas atividades? Bom, basicamente vai ser tudo relacionado a trânsito. Por exemplo, primeiro, trabalho em equipes de resgate do COMBOM, né, do Corpo de Bombeiros, e entre outras unidades móveis de salvamento, como por exemplo o SAMU também, né? O SAMU, ele também pode ser uma das unidades de salvamento ou de urgência que o condutor pode estar sendo submetido a trabalhar, né? Então, fica aí a critério. Lembrando que o SAMU nada mais é, né, do que o serviço, né, de atendimento móvel de urgência, né? Como a gente conhece.
No item 2 aí a gente fala o seguinte, ó, trabalho em pronto-socorro de hospitais que vão receber ali vítimas de acidente de trânsito. Então, você vai trabalhar prestando serviço nessas instituições, né? Ou para a comunidade ou entidades públicas, como a gente está vendo aí, né? Por tempo determinado pelo juiz ou autoridade. Item 3, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito, por exemplo, né? Também. No item 4, outras atividades também que estarão relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar aqui agora, nesse momento, um cálculo de velocidade. Uma coisa importante que eu estava tentando explicar até na aula anterior, que existem infrações para quando você ultrapassa a velocidade máxima permitida, e a gente vai conhecer quando isso acontece e de que maneira acontece. Pessoal, se você ultrapassa a velocidade máxima de uma determinada via em até 20%, ou seja, chegou até 20%, você está cometendo infração média. Se você está a 21% a mais, até 50%, né? Até 50%, isso aqui é infração de natureza grave, professor. Se você está a mais de 50%, ou seja, mais da metade, aí vai ser infração de natureza gravíssima. Só que ela vai ter o fator agravante em 3 vezes, a multa vai ser multiplicada por 3, como a gente sabe, e vai levar o quê? A suspensão direta do direito de dirigir. Leva a suspensão, tá? Até 20% é média, de 21 até 50, ali quando você está ultrapassando a velocidade máxima permitida, dependendo da via que você estava, é grave, mais de 50% é gravíssima. Quando você está inferior à metade, como a gente já viu, né, que não pode, através do artigo 62, onde a velocidade máxima não pode ser inferior à metade, ou seja, 50% da máxima, é infração média, tá? Se você estiver abaixo da metade da máxima, é média. Bom, a gente tem agora esses cálculos de velocidade a se fazer aqui. Vamos lá, ó. Especificação e a gravidade. Vamos lá, ó. Pessoal, acima da máxima em até 20%. Média, professor. A média gera quantos pontos? Gera 4 pontos. Eu sei disso. A multa da média, eu sei que é de 130,16. Certo? R$130,16. Tranquilo até então. Professor, acima da máxima é entre 20 e 50. Não é entre 20 e 50, é porque ele coloca 20 e 50, né, como informação, mas é a partir do 21, tá? De 21%. Chegou em 21% e vai até 50%, é somente grave. A grave a gente sabe que prescreve 5 pontos e a multa da grave será de R$195,23. Tranquilo até o momento, certo? Ultrapassou essas porcentagens aqui, a gente sabe que vai cometer grave. Pessoal, acima da máxima em mais de 50%, ou seja, é quando você está imprimindo velocidade de 51% para mais, né, da velocidade que deveria estar. Quando isso acontece, é infração de natureza gravíssima. A gravíssima, por si só, tem esse valor aqui, ó, 293,47. Só que esse valor vai ser multiplicado por 3, né? Vai ser 3 vezes esse valor. Vai dar 880, né? Se eu não me engano, 880 ponto alguns centavos aí. Vamos colocar isso aqui de base. E, além dessa multa, vai gerar o quê? Suspensão. Suspensão do direito de dirigir, a suspensão direta, que geralmente vai ser de 1 ano. Além da suspensão, a medida administrativa que pode recair aqui é recolhimento do documento de habilitação. Tá? Professor, vamos fazer uns exemplos aí, vamos? Vamos pegar de base a velocidade máxima de 80 km. A gente sabe que a velocidade máxima de 80 km está relacionada ao quê? A uma via de trânsito rápido, que é uma via urbana que faz parte das vias terrestres, né? Beleza, trânsito rápido, 80 km. Vamos fazer uns cálculos aqui, ó. Bom, eu tenho 80 e eu quero saber quanto é 20% de 80. Pessoal, quando a gente trabalha com porcentagem, o certo é colocar na forma de fração, né? Ou na forma decimal para poder calcular. Eu não posso pegar uma porcentagem do jeito que ela está aqui e multiplicar. Mas tem um macete. No caso, 20% é 0,2. Eu botei 0,02. Na verdade, vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui.
0,2 ou 0,20, que é a mesma coisa. Isso aí é na forma decimal. Bom, mas qual é o grande truque aqui, o macete que a gente pode estar resolvendo esse tipo de questão? Por exemplo, 20% de 80, se tem um zero aqui, ó, eu corto esse zero. Pronto, aí fica 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. Esses 16 que eu achei, eu vou somar com os 80. Então, vai dar 96 quilômetros. Então, se eu tiver a 96 quilômetros numa via onde eu deveria estar a 80, eu estou cometendo infração média. Por que média? Porque eu estava até 20% da máxima. Ó, ultrapassei em 20% o valor que eu deveria estar. Certo? Então, é média. Ó, até 96%, né? Desculpa, até 96 km por hora é média. Tranquilo. Professor, mais um exemplo. Vamos pegar aqui 50%. Ó, de 21% até 50%, a infração vai ser de grave, né? Vai ser de natureza grave. Mais uma vez, dica aí, ó. Corta 0 com 0, fica 5 vezes 8, que dá 40. 40 somado com 80 vai dar 120. Ou seja, se você estava 120 km numa via onde deveria estar 80, você está cometendo infração de natureza grave. Agora, professor, fácil demais. Qualquer velocidade acima de 120 é gravíssima. Por quê? Porque já aumenta a porcentagem. Porque 50% daquele valor é 120. Se eu estou a 125, se eu estou a 126, 127, 130, 150, já é gravíssima. Ou seja, eu estou a mais de 50%, logicamente. Não é? Então, acima de 120 km por hora é gravíssima, com fator agravante em 3 vezes, mais a suspensão do direito de dirigir, né, que é a suspensão direta. Tá? Então, funciona dessa maneira. Professor, mas tem questões que não vai cair dessa maneira. Vai cair, por exemplo, João estava no seu automóvel em pista única. Então, o automóvel em pista única não, pista simples, né? Pista simples, um automóvel pode ir a 100 km, né? Ok, de uma rodovia. Ele foi flagrado a 120 km, por exemplo. Ele foi gravado a 120 km. Ele devia estar a 100. Como é que eu faço? Eu posso pegar os 120 aqui e subtrair dos 100 que ele deveria estar, né? Que vai dar 20. Esse resultado aqui, pessoal, ó, esse resultado de 20, eu vou pegar ele e vou fazer uma razão dele pelo que eu deveria estar, que era 100 km. Porque eu tô numa via que eu devia estar a 100 km, eu estou ultrapassando 20 km a mais, então vou fazer uma razão do que eu ultrapassei pelo que eu deveria estar. Tranquilo demais aqui, ó, corta 0 com 0, ficou 2 dividido para 10, que vai dar 0,2. 0,2 transformando em porcentagem é a mesma coisa que 20%. Então, eu descobri a porcentagem que eu estou trafegando a mais. Então, como eu descobri a porcentagem, eu sei que a infração vai ser de natureza média, porque até 20% é infração de natureza média. E assim eu poderia estar fazendo os cálculozinhos, caso caiam questões dessa natureza envolvendo a velocidade, tá? Então, basicamente, são questões dessa natureza envolvendo os cálculos de velocidade que possam estar caindo, ou ele pode simplesmente já dar as informações e perguntar se a infração ali foi média, foi grave, foi gravíssima. Por exemplo, o João estava a mais de 50% numa via onde ele deveria estar a X, né, velocidade. Enfim, já sei que é gravíssima, mais de 50% já sei que é gravíssima. Então, funciona dessa maneira. Inclusive, caiu uma questão dessa natureza, né, que até fizemos ontem, explicamos como funciona.